Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares e esta é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, a Carta de Paulo aos Efésios. Já estamos no capítulo 1, 2, 3, 4, estamos no finalzinho do capítulo 5 e vamos passar para o capítulo 6. É uma epístola magnífica, inspiradora e que nos ensina muito sobre a igreja cristã, o estudo da igreja, a eclesiologia. Já vimos algo magnífico acerca dessa epístola. Hoje estamos já na parte prática e estamos então no capítulo 5 e vamos então entrar do versículo 22 até o versículo 33 e entrando no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Hoje nós vamos tratar do tema novos relacionamentos, ainda o mesmo tema que Paulo está tratando no capítulo 5. E nós vamos ver então agora a questão do lar e do trabalho, as relações que se estabelecem no lar do cristão, no lar daquele que serve, daquela que serve a Deus, e também as relações de trabalho. Então o texto de Efésios, epístola de Paulo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim então a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Está aí o texto sagrado de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 a 33 e o capítulo 6, de 1 a 9. Este é o tema acerca de novos relacionamentos. Paulo ainda está trabalhando a questão de que os cristãos, como servos e servas de Deus, como discípulos de Jesus, eles estabelecem novos relacionamentos. Esses relacionamentos estão abrangendo a questão do lar, a relação marido e mulher, a relação pais e filhos e a relação de patrão e empregado, ou escravo e senhor, ou senhores e servos. E aí então, nesse texto, Paulo mostra que a partir então da fé,
o cristão vive esses novos relacionamentos? Aqui nós entendemos que o ser humano é visto a partir de um ponto de vista sexual, a relação marido e mulher, também como um ser temporal, a geração, né, a questão dos pais e filhos, e também como um ser material, a questão do trabalho, as relações materiais, econômicas, a partir do trabalho, escravos e senhores, ou patrões e empregados, servos e senhores. Então, veja como aqui o apóstolo Paulo engloba, abrange a vida humana sob 3 aspectos fundamentais: a relação, o ser humano como um ser sexual, a relação entre marido e mulher, o ser humano como um ser temporal, a relação de pais e filhos, né, aquilo que eu deixo na minha geração no tempo, e também um ser material que estabelece relações econômicas, patrões e empregados. Como Paulo aqui estabelece esses relacionamentos que devem ser pautados por princípios da fé, onde Deus deve ser glorificado através dessas ordenanças, desses princípios que a palavra de Deus nos dá para nortear esses relacionamentos que se estabelecem a partir da fé cristã, a partir do seguimento de Jesus. Então vamos ver esse texto? Vamos ver com detalhes cada um dos versículos e ver como a palavra de Deus norteia, nos ensina a viver esses novos relacionamentos. Primeiro, então, está no versículo 22 até o versículo 33, que é a relação entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Paulo, então, começa do versículo 22, colocando a questão para as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Pronto, aqui Paulo coloca para as mulheres a questão da submissão ao marido por conta da autoridade masculina, a autoridade do esposo. É uma questão que tem gerado polêmica, sobretudo a partir do movimento feminista, a ideia de que a mulher não pode ser submissa e tal. É umas questões que têm sido levantadas por aí, polêmicas. Mas o fato é que o padrão bíblico é que a mulher se submete à autoridade do seu esposo, como uma ordem estabelecida por Deus no lar cristão. A mulher está submissa à autoridade do marido. A submissão aqui não é servilismo, não é uma ideia de estar, né, no autoritarismo servil do esposo, não. A ideia aqui é a obediência, é se sujeitar ao cuidado amoroso e à autoridade marital. É estar então submissa, e a palavra aqui, hipotassos, né, que é a ideia de submissão, de sujeição, de estar então numa missão que complementa a do esposo, mas que está submissa à do esposo. A missão de dirigir o lar é para o esposo. A autoridade como cabeça do lar é do marido. E a mulher então tem a missão de dar suporte, de estar, né, submetida a essa missão e submetida a esse amor cuidadoso do seu esposo. Então a questão da submissão da esposa, antes de ser servilismo, como alguns querem pensar, é uma questão de obediência a uma missão que é dada à mulher. Submissão, olha aí a junção das duas palavras. Uma missão que é estar submetida à missão maior da autoridade marital. Não é nada de servilismo, não é nada, infelizmente, né, alguns maridos tomam esse texto como base para o autoritarismo, para humilhar a esposa, para fazer com que ela lhe sirva, né, de maneira servil, de maneira humilhante, degradante, mas nada disso o texto bíblico está dizendo.
a obediência, que aqui nesse texto, né, é repetido 3 vezes para a mulher, no versículo 22, no versículo 24 e lá também, né, no finalzinho, né, aqui então o texto está dizendo que de fato as mulheres devem estar submissas aos seus maridos. Versículo 23, 33 também repete essa ordem, né, quando diz: e a mulher e a esposa respeite ao marido. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao marido. Versículo 24 também diz: em tudo submissas ao seu marido. Então a submissão feminina é algo bíblico, é uma ordenança do Senhor, aqui expressa pelo apóstolo Paulo, e que em nada deprecia, desmerece a mulher. Pelo contrário, é uma submissão ao cuidado e à autoridade marital do esposo, do homem, que foi colocado como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher e deve então estar na posição de autoridade. Note que Paulo aqui dá o exemplo de Cristo também como autoridade sobre a igreja. E a autoridade de Cristo não é uma autoridade que humilha a igreja. O Senhor ordena, o Senhor comanda, o Senhor dirige. E aí cabe à igreja se submeter ao senhorio e à autoridade de Cristo. Essa submissão da igreja não é servil, não é humilhante, não é degradante, mas é se submeter à sua autoridade e ao seu cuidado, né, como noivo da igreja. Então, meus queridos, aqui há a questão da submissão da esposa. Mas o texto coloca ainda um outro desafio, uma outra ordenança. Versículo 25, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí vai, né? Até o versículo 33, Paulo vai trabalhando a questão do amor marital, do amor do marido para com a esposa. E esse amor do marido para com a esposa é uma exigência aqui, né, da palavra do Senhor, que, digamos assim, nós podemos dizer que é muito mais, tem muito mais implicações e é uma exigência muito maior do que mesmo a submissão da mulher ao marido. Porque o amor com que Paulo aqui está tratando e ordenando para que os maridos amem as suas esposas é o amor ágape, é o amor também chamado amor do Calvário, amor de sacrifício, amor de doação, amor de entrega. Então é esse o amor que Paulo aqui está exigindo do marido para com a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, o versículo 25 diz: Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Estamos lembrados daquela passagem quando Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra aqui, nesse texto, é o símbolo de uma limpeza. Cristo já limpou a igreja através da sua palavra. E aí o versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então aqui Paulo está colocando essa ordenança de que os maridos amem, se dediquem, se sacrifiquem. O amor do marido para com a esposa é o amor de sacrifício, é o amor de doação. Veja então que a submissão da mulher para com o marido é uma submissão, é uma obediência, é um respeito para com essa autoridade que se manifesta em amor cuidadoso, em amor sacrificial, em amor do Calvário, em amor que se entrega, que se doa, em amor que cuida. É uma exigência tremenda
que aqui a palavra de Deus está fazendo também para os maridos, e que deve ser atentado por todos aqueles que estão revestidos de autoridade no lar. E aí Paulo cita o exemplo de Cristo. Cristo amou a igreja, ele se entregou, ele foi ao Calvário por causa da igreja, ele a santificou, ele a lavou e ele se doou pela igreja. Então o exemplo de Cristo é o exemplo de amor dos maridos para com as suas mulheres. E aí Paulo então termina citando o texto lá de Gênesis 2:24. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A maioria dos estudiosos entendem que aqui Paulo está dizendo que o mistério tanto é o mistério do casamento, da vida a dois, é um mistério essa submissão da mulher e também esse cuidado amoroso do marido, essa união em os dois se tornando uma só carne, essa união em deixar pai e mãe, se unir à mulher e se tornarem uma só carne, é um grande mistério. Essa relação entre homem e mulher é uma relação misteriosa. Mas Paulo, quando enfatiza, cita o versículo de Gênesis 2:24, ele enfatiza: mas eu me refiro a Cristo e à igreja, que também é um grande mistério. Essa união entre Cristo e a igreja é também um grande mistério. Cristo habita na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e esse também é um grande mistério. Mistério que a mente humana não pode compreender por completo. Assim como também esta relação entre marido e mulher. Daí por isso é que Paulo termina então o versículo dizendo: não obstante, versículo 33, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite, obedeça, se submeta ao marido. Tá então as ordenanças de Paulo em Efésios capítulo 5, do versículo 22 a 33, que se refere a marido e mulher, essa relação, né, entre homem e mulher no lar. Agora então nós vamos ver uma outra relação que também se estabelece no cristão, que é a relação pais e filhos. Está do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 6. Então diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a primeira ordenança que Paulo faz aqui é em relação aos filhos, que devem obedecer aos pais. E essa ordenança, Paulo diz, isso é justo. Isso é justo, obedecer aos pais. Nós sabemos que de uns tempos para cá há um clima, né, que se estabeleceu no mundo, onde os filhos se rebelam em relação aos pais. Os filhos não querem obedecer aos pais. E esse é um problema que tem se estabelecido muito nesta geração. A questão da rebelião dos filhos para com os pais. Mas é cumprimento, inclusive, de profecia bíblica, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né, na sua segunda epístola, ele diz que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais, cruéis, ingratos, né, até mesmo ao ponto de matar pai, mãe. Então, o texto bíblico já nos alertava acerca disso, que é um cumprimento profético, o fato de hoje nós temos uma geração de rebeldes, de pessoas que não conseguem se submeter e obedecer aos seus pais. Mas a ordenança bíblica é essa: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. E aí Paulo cita o mandamento, né, bíblico, que está lá, né, no texto lá de Êxodo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o chamado quinto mandamento, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então é um mandamento que tem uma promessa. É o primeiro mandamento que tem uma promessa, né?
Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, é fazer com que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Deus vai nos abençoar se então honrarmos pai e mãe com vida longa, com uma vida extensa, abençoada, duradoura na terra. É esse o mandamento que Deus estabelece como promessa. E aí então Paulo agora trabalha também uma ordenança para os pais. Versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a primeira questão é não provocar ira. Por quê? Porque os pais, na questão de exercer a autoridade para com os filhos, podem muitas vezes ser injustos, parciais, severos demais e rígidos demais. Então isso pode provocar a ira dos filhos. Isso pode provocar a ira ao ver a injustiça, ao ver a parcialidade, ao serem vítimas, né, da severidade, da rigidez com que os pais exercem a autoridade. Então Paulo está dizendo: não provoquem a ira aos vossos filhos. Tratem-os de tal forma que haja justiça, que haja imparcialidade, que haja disciplina, sim, mas que ela seja, né, de forma sutil, de forma que haja gentileza, que haja docilidade, que haja sabedoria, que haja justiça. Então Paulo diz: mas vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim, a disciplina é o trato para com os filhos, disciplinando-os, educando-os, né? O tema aí, disciplina, é a ideia de educar, é a ideia de discipulá-los, é a ideia de estar verdadeiramente disciplinando, para que não só punindo o erro, consertando, né, e punindo os erros, mas também educando-os, corrigindo-os, fazendo com que eles tenham uma direção, com que eles tenham, né, um caminho a seguir, uma orientação, uma educação. E também Paulo diz: e na admoestação do Senhor. Ou seja, não só a disciplina do Senhor, essa educação, essa disciplina, essa correção, mas também na admoestação, ou seja, no ensino da palavra do Senhor, no ensino da vida de Deus, no ensino de uma espiritualidade que honra a Deus. Então os pais têm essa tarefa, a tarefa de orientar seus filhos, a tarefa de educar seus filhos. E aí pense comigo, quantos pais têm negligenciado a disciplina e a admoestação do Senhor em relação aos seus filhos? Culto doméstico tem sido deixado de mão. Quantas vezes a orientação, a leitura da Bíblia, quando criança, quando jovem, quando adulto, os pais podem orientar seus filhos, podem ler a Bíblia com seus filhos, podem dar conselhos aos seus filhos, cheio de sabedoria, cheio de princípios da palavra de Deus. Essa é uma orientação da Bíblia Sagrada para com os pais. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, olha aí a educação, olha aí a criação, na disciplina e na admoestação do Senhor. A pergunta que se faz é: você, pai, tem feito isso? Criado seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor? Ou tem criado de forma que somente a igreja faça isso, somente a igreja os admoeste, somente a igreja os ensine? Isso é um equívoco, isso é um erro. Nós temos que criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, na educação da justiça, nos princípios da palavra de Deus, para que esses princípios norteiem a vida dos nossos filhos. O texto lá de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até a velhice não se esquecerá dela. Vamos passar então agora para os últimos versículos, que são do versículo 5 até o versículo 9, que é a relação de trabalho entre servos e senhores.
quanto a vós outros servos, versículo 5, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. É importante aqui dizer que Paulo está trabalhando aqui a relação de escravos e senhores, que era uma realidade no tempo bíblico. E que essa realidade, passou, essa realidade da escravidão, que é uma realidade que envergonha muitos cristãos, o fato de que os cristãos vivenciaram essa realidade, mesmo como cristãos, e pouco fizeram, pelo menos essa é uma visão aparente, para dar fim à escravidão. Mas essa é uma visão aparente, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ao escravo, aquele que é escravo, deve aproveitar a oportunidade de ter a sua liberdade. E nesse texto, Paulo entende que, na condição de escravo, ele deve servir ao seu Senhor como um serviço, como se estivesse servindo a Cristo. E o Senhor deve não maltratar, não tratar de maneira rude, cruel, seu escravo. Então, é uma questão aí fundamental. Uma outra questão que pode se dizer é que os cristãos, sim, contribuíram para o fim da escravidão. Tanto nesses textos bíblicos, mas, sobretudo, ao longo da história. E aí, a Inglaterra, William Wilberforce, é o grande deputado ali do parlamento inglês, que foi o primeiro a lutar durante mais de 15 anos para que houvesse o fim da escravidão, influenciado por John Wesley, e ele defendeu isso ao ponto de um dia o parlamento inglês votar e vencer, e aprovar o fim da escravidão na Inglaterra, e aí depois em todo o mundo europeu e também na América, por conta da luta pela justiça, pelo fim da escravidão, do abolicionista, daquele que lutou pelo fim da escravidão, o deputado do parlamento inglês, isso século XVIII, William Wilberforce. Mas, voltando aqui para o texto bíblico, Paulo exige ou ordena aos servos, aos escravos, obediência sincera. Sim, é interessante que nós podemos aplicar esse texto, dessa relação de escravos e senhores, para a relação de trabalho que muitas vezes se estabelece entre os cristãos, entre os trabalhadores e os patrões. E aqui então, dos trabalhadores e aqui então dos servos, Paulo está ordenando: obedeçam de maneira sincera, trabalhem e obedeçam ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Então é uma exigência que Paulo está fazendo, é uma ordenância para que eles sirvam ao Senhor humano, como se estivesse servindo ao Senhor absoluto, ao Cristo. Então é uma ordenância aqui de Paulo, que também pode ser aplicada hoje em dia para o trabalhador cristão. Há muitas vezes aí uma ideia de que trabalhadores devem servir somente à vista do seu patrão, do seu empregador, Quando o empregador não está à vista, então há uma expressão até que se usava muito no jargão popular, cozinhar o galo, Então você fica ali fazendo hora porque o patrão não está vendo. Mas essa é uma visão totalmente equivocada e que Paulo está dizendo para o trabalhador cristão: sirva com sinceridade ao empregador, ao patrão, como se estivesse servindo ao Senhor. Uma obediência sincera, um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho dedicado. E aqui também ele diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E aí, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então Paulo aqui estabelece que o escravo faça isso, faça o seu serviço de escravo, obedecendo ao seu senhor humano, como se estivesse servindo ao Senhor, uma obediência sincera, e que ele faça isso de coração, que ele faça isso servindo de boa vontade, porque ele vai receber do Senhor
né, a recompensa. Diz aqui, né? Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E aí no versículo 9 ele estabelece agora a ordenança para os senhores, para os patrões. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Paulo está dizendo isso porque naquela época o senhor tinha total domínio sobre a vida do escravo, de tal maneira que os escravos eram tratados na época, né, do Império Romano aqui, com muita crueldade, com ameaças, com severidade, e o senhor tinha direito até mesmo de matar o seu escravo. E aí Paulo então aqui para os senhores cristãos está dizendo: vós senhores, né, procedei de igual modo para com eles, com sinceridade, né, com boa vontade, deixando as ameaças. Sejam então complacentes, né? Sejam então compassivos, sejam então pacientes, ajam de coração, de boa vontade. Então, nós podemos perceber nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo para os patrões que devem tratar os seus empregados de maneira complacente, não com ameaças, não com severidade, mas de maneira justa, de maneira compassiva, de maneira que Deus seja honrado. Por quê? Aí Paulo então diz: porque o Senhor, tanto deles como vosso, o Senhor dos escravos e o Senhor dos senhores, ou o Senhor dos empregados, dos trabalhadores, como também o Senhor dos patrões, dos empregadores, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Paulo aqui está colocando, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está vendo aquele empregado como um empregado e Deus não está vendo aquele empregador como um senhor, como, né, o patrão. Mas Deus não faz acepção de pessoas e está olhando a todos e trata a todos de maneira justa. E há de retribuir a obra de cada um, a maneira como tratou, como amou, como serviu ao outro de maneira justa. Então, para Deus não há acepção de pessoas. Isso é repetido também lá no livro, na epístola de Tiago, quando também Tiago nos diz que Deus não faz acepção de pessoas e que a igreja deve ter muito cuidado no trato para com as pessoas simples e com as pessoas, né, de posses, para que não haja essa acepção. E aí Tiago diz, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós vamos concluir essa nossa reflexão, esse nosso estudo do capítulo 5, de 22 a 33, do 6, de 1 a 9, onde nós somos exortados, nesse trecho, a viver os princípios da fé nos relacionamentos conjugais, domésticos, paternais e trabalhistas. Tudo isso visando a glória de Deus. Daí então, eu e você devemos pensar, refletir acerca disso. Na nossa relação conjugal, temos seguido esses princípios? Na nossa relação paternal, pais e filhos, ou relação filial, temos vivido estes princípios? Nas nossas relações trabalhistas, de trabalho, relações econômicas, temos também vivido estes princípios? São princípios, são ordenanças da palavra do Senhor. E que cada um de nós, eu e você, possamos seguir a palavra de Deus, porque certamente isso visa a glória de Deus e preserva e testemunha o bom nome do cristão. Deus abençoe a todos. Nós queremos que você curta, compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Louvamos a Deus pelos mais de 150 pessoas que têm visualizado esse conteúdo. Gostaríamos que isso se espalhasse mais e mais. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.